Olá! Conversaremos agora sobre a taxa interna de juros, uma outra taxa de uso possível no processo de avaliação de investimentos. Quando vamos entender a taxa interna de juros, aí temos uma alternativa para uso possível naquele caso de projetos não simples, projetos com mais de uma inversão do sinal do fluxo de caixa e que a aplicação da regra de descartes diz que o número de taxas internas de retorno corresponde, no máximo, ao número de inversões de sinais do fluxo de caixa, e a regra de Nostrum, que diz que se temos o investimento inicial, um fluxo com sinal negativo e que a acumulação dos fluxos futuros sempre tem sinal positivo, ainda que tenhamos nos fluxos mais de uma mudança de sinal, se não existe mudança de sinal, mais de uma mudança de sinal nos saldos, teríamos uma única taxa interna de retorno. Usaríamos a taxa interna de juros nas situações em que isso não ocorre, em que nós temos mais de uma taxa interna de retorno. Aí nessas situações, aí o que é que a gente tem? A gente tem, na verdade, a necessidade de uso de uma outra taxa, que seria a taxa incidente sobre os saldos negativos. Seria, na verdade, o quanto o projeto estaria remunerando esses saldos negativos. Saldos positivos estariam sendo usados, destinados aos financiadores, e aí nós aplicaríamos a taxa mínima de atratividade para remunerar saldos negativos. Na prática, como é que poderíamos então calcular essa taxa interna de juros? Tradicionalmente com o uso de alguma ferramenta computacional, como atingir meta do Excel. Mas se alguma tentativa algébrica ela precisar ser feita, poderíamos usar alguma tentativa, algum processo de tentativa e erro, e nesse processo de tentativa e erro tentar cercar ou tentar por interpolação chegar no valor bem próximo dessa taxa interna de juros. E aí então analise a situação desse projeto que está aqui apresentado, que tem na verdade um investimento inicial de 500, uma retirada de 1.800 no ano 1, um investimento de 2.200 no ano 2 e uma retirada de 980 no ano 3. Quantas mudanças de sinal nós temos? 1, 2, 3. 3 mudanças de sinal indica que poderíamos ter até 3 taxas internas de retorno. Só que quando olhamos para o saldo, aí verificamos que o saldo, na verdade, ele tem 1, 2, 3 mudanças de sinal. Então, com isso, temos a convicção de que teríamos até também 3 taxas internas de retorno, não poderíamos afirmar que esse seria um projeto com uma taxa interna de retorno. Aí nessa situação, assumindo que a operação tenha uma taxa mínima de atratividade de 28% ao ano, teríamos então a necessidade de, para calcular a taxa interna de juros, de encontrar exatamente o valor dessa taxa que aplicado sobre os saldos negativos, considerando a TMA incidente sobre os saldos positivos, chegaríamos então num saldo final do projeto nessas circunstâncias igual a 0. E aí poderíamos iniciar um processo de tentativa e erro. E aí nesse caso, nesse processo de tentativa e erro, arbitraríamos um valor para a taxa interna de juros, para a TIG, e verificaríamos o impacto e a partir daí calibrando as estimativas. Muito mais prático será usar, na verdade, algum recurso computacional do Excel, como o atingir meta ou o solver. Indo então para um processo de tentativa e erro, poderíamos então imaginar um valor para a taxa interna de juros, nesse caso 10%. Ora, o que isso quer dizer? Nesse uso da taxa interna de juros, se o saldo do projeto é negativo, aplicaríamos ela, a taxa interna do projeto que estaria remunerando esse dinheiro. Se ele maior que 0, o recurso teria sido devolvido para os financiadores e aí consideraríamos a taxa mínima de atratividade. E aí no ano 0 temos um saldo negativo da ordem de 500. Então se o saldo é negativo, aplicaríamos a taxa interna de juros. Daí o que é que eu faria? 500, que é o saldo negativo, aplicando a taxa interna de juros e somando o que eu estaria recebendo no ano 1. Ou seja, fazendo as contas, chegaríamos então que o saldo no ano 1 seria de 1.250.
Bom, como esse saldo é positivo, aí eu usaria, na verdade, a figura da taxa mínima de atratividade sobre ele. E aí, aplicando, então, a taxa mínima de atratividade de 28% sobre o valor de 1.250 e somando o fluxo negativo do ano 2, chegaríamos, então, que no ano 2 teríamos um saldo negativo de 600. Se o saldo é negativo, usaríamos a taxa interna de juros aplicada sobre ele. Daí, quem seria o saldo no ano 3? 600, aplicando o valor estimado da taxa interna de juros, já que o saldo é negativo, e somando os 980 que estaríamos recebendo. E aí chegaríamos a um valor positivo de 320. Aí, como nós tivemos um valor positivo de 320, isso permite, então, concluir que a estimativa que fizemos para a taxa interna de juros, ela foi subestimada. Então, precisaríamos, na verdade, estimar uma taxa interna de juros, uma TIG maior. E aí, outra estimativa poderia ser feita, outro cálculo poderia ser feito, e a partir daí, poderíamos ir balizando e tentando encontrar o valor verdadeiro para essa taxa interna de juros. Indo adiante, verificamos que na primeira tentativa, nós verificamos que uma TIG estimada como 10%, ela foi entendida como baixa. Por que ela foi entendida como baixa? Porque o saldo do projeto no final, ele foi maior que zero. Aí podemos então estimar um valor de TIG maior. Então, estimando o valor de 40% e aplicando a mesma regra, quer dizer, se saldo negativo, usamos a TIG, se saldo positivo, usamos a TMA. E aí, no ano 0, saldo negativo, aplicando a TIG de 40%, né, chegaríamos à conclusão de que no final do ano 1, o saldo seria positivo, igual a 1.100. Ora, no ano 2, como o saldo foi positivo, usaríamos a TMA de 28, considerando, então, a incidência da TMA e a soma do fluxo que vai ser recebido no ano 2 negativo de 2.200, chegaríamos, então, no saldo negativo de 792. Se negativo, aplicamos a TIG, que nesse caso, estimado em 40%. E aí, fazendo as contas, no ano 3, 792, incorporando a TIG, mais o fluxo do ano 3, chegaríamos num saldo negativo de 128. Aí, então, o que isso nos daria? Ora, se 10% foi uma estimativa entendida como baixa, porque o saldo do projeto foi maior que zero, uma estimativa de 40% pode ser entendida como alta, porque o saldo do projeto foi negativo. Então, com isso, o que nós saberíamos? Que o valor verdadeiro, o valor real da taxa interna de juros, então ele estaria entre 10% e 40%. E aí teríamos que realizar uma nova interpolação, estimando um valor intermediário e verificando se o saldo foi positivo, logo a estimativa foi baixa, se negativo, a estimativa foi alta, e a partir daí ir cercando por sucessivas interpolações o valor da taxa interna de juros. Fazendo isso sucessivas vezes, por interpolação, então chegaríamos que o valor dessa taxa seria de 32,13%. Outra alternativa que teríamos, então, se não quiséssemos usar o método de tentativa e erro, aí seria usar algum recurso computacional, como, por exemplo, a ferramenta Atingir Meta do Excel. Aí o que essa ferramenta faria? Ela permitiria encontrar esse valor preciso, exato da taxa interna de juros, de maneira relativamente simples. Para isso daí, poderíamos então preparar uma planilha, essa planilha aplicaria sobre saldos negativos o valor da taxa interna de juros, sobre saldos positivos o valor da TMA, e a partir daí nós teríamos a obtenção do saldo final do projeto. Preparada a planilha, nós poderíamos então acionar um recurso de análise de dados, quer dizer, no grupo lá que o Excel vai chamar de testes de hipótese, né, recursos do tipo IC,
que seria o recurso atingir meta. Então, nesse recurso, dentro lá das opções de testes de hipótese ou atingir meta, nós então tentaríamos encontrar o quê? Tentaríamos encontrar para saldo final do projeto, valor zero, oscilando exatamente essa taxa interna de juros, que aí seria trabalhada por nós. E aí, nesse caso, ao acionar o recurso atingir meta do Excel, ele daria o valor obtido pelo recurso para taxa interna de juros. Aí, nesse caso, ele diria que o atingir meta encontrou uma solução, encontrou saldo zero para uma taxa interna de juros aproximadamente igual a 32. Bom, se eu peço para editar o conteúdo da célula, aí eu teria então o valor preciso aí, mais preciso aí calculado pela ferramenta do Excel, que seria o valor 32,1351 e mais aí a sua continuação. Se você desejar ter acesso a esse recurso, basta então usar o link que eu apresento aí no vídeo. Quer dizer, tenha lá, acesse e você vai ver a planilha e você pode testar, simular e usar a planilha para poder calcular a taxa interna de juros com apoio do Excel. O uso dela, o uso que nós teríamos da TIR. Se a taxa interna de juros for maior que o custo de capital do projeto, aí eu aceito. Se de fato menor, eu rejeito. Quer dizer, e aí eu teria uma possibilidade de, ainda no caso de projetos com múltiplas taxas internas de retorno, tentar nortear ou balizar a minha análise com base em taxas de juros, nesse caso, calculando a taxa interna de juros do projeto. Outra alternativa seria usar outras métricas de avaliação, como as métricas baseadas em valor. Quer dizer, entender a taxa interna de juros do projeto é entender o uso da avaliação de investimentos em casos singulares, onde eu tenho a existência de múltiplas taxas internas de retorno. Bons estudos!